Eu tenho me sentido muito perdida, ultimamente. Na verdade, deixa eu começar de novo. Eu acho que eu nunca me encontrei. Na verdade, eu acho que eu sempre estive perdida. E é por isso que eu fiquei com vontade de gravar esse episódio. Pra todo mundo que também tá se sentindo perdido. Pra todo mundo que sente que chegou num ponto que tá numa encruzilhada da vida. E que não sabe muito bem pra que caminho tomar, o que caminho seguir. Ou que sente que tem seguido a vida, mas a vida tem andado em círculos. Que parece que quanto mais você anda, menos você sai do lugar. Ou mais você se sente parado no lugar. Ou ainda que você sente que você tomou um caminho, mas você não gostou de onde você chegou. Que você chegou no lugar que você achou que você queria chegar e você terminou se sentindo mais perdida do que quando você começou esse caminho. Então, eu queria vir aqui falar sobre estar perdida na vida com uma pessoa que se considera uma PhD em estar perdida na vida. Como alguém que já se perdeu muito, já se encontrou e se perdeu de novo, e se encontrou de novo, e que hoje se considera uma pessoa que está em partes perdida e em partes encontrada, e que fez as pazes um pouco com isso. E acima de tudo, eu queria dizer por que eu não acredito muito nessa ideia de estar perdido na vida ou se encontrar na vida, porque eu acho que no fundo, é muito melhor a gente estar perdido do que encontrado. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, meu nome é Micaela, mas pode chamar de Mica, e muito bem-vindos ao Bicicleta Sem Rodinha, um podcast caótico para todo mundo que está aprendendo a ser adulto, que nem aquela criança que está aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. Tomando os seus belos tombos, mas seguindo e pedalando em frente. Vocês gostaram dessa introdução? Ou vocês preferem a antiga? Porque eu tô testando diferentes jeitos de escrever o podcast para encontrar o que melhor se encaixa. Então, aí eu queria saber nos comentários qual das apresentações vocês preferem. Eu acho que talvez eu prefira a primeira. Mas enfim, me contem nos comentários que aí a gente vai testando diferentes apresentações. Tá, pra gente entrar nesse tema, pra gente se afundar nesse buraco do coelho, deixa eu dar as minhas credenciais. Por que eu me considero uma pessoa PhD em estar perdida na vida? Por que eu considero que Micaela, tenho tanta propriedade para falar sobre estar perdida na vida? Porque eu acho, analisando o meu caminho de vida, que eu passei mais tempo da minha vida perdida do que encontrada. Eu passei mais tempo da minha vida sem saber o que eu estava fazendo e para onde que eu estava indo, do que sentindo que eu realmente sabia o que eu estava fazendo ou sabia para onde eu queria ir. E antes de eu explicar um pouco, de eu contar um pouco da minha história, da minha experiência estando perdida, vale dizer que eu tô falando aqui muito esse estar perdida. E eu acho que quando a gente pensa sobre estar perdida, eu acho que a nossa cabeça vai para uma área muito específica que está relacionada a trabalho. Isso porque, obviamente, como a gente vive numa sociedade capitalista, é muito normal que a gente norteie, que a gente centre a nossa vida em volta do trabalho. Então, quando a gente pensa em estar perdido, eu acho que normalmente tem muito a ver com carreira. Dificilmente eu vejo alguém falando sobre estar perdido relacionado a outras áreas, a relacionamento, a, sei lá, religião, caminho de vida, família, normalmente tem mais a ver com trabalho. E eu acho que a minha experiência de estar perdida, eu vivi muito relacionada à minha construção de carreira e à minha construção de o que caralhos eu queria fazer com a minha vida. Então, só para dar esse pequeno adendo de que quando eu falo sobre estar perdida, na minha experiência está muito relacionado à carreira, a esse caminho de vida que a gente está traçando. Então deixa eu contar um pouco da minha história. Quando eu cheguei no terceiro ano do colegial, que hoje eu não sei o que ano que seria terceiro ano, nono ano, segundo ano, eu não sei mais como é que são essas definições. Eu me vi muito perdida, porque eu não sabia exatamente que caminho seguir. Eu acho que é muito comum essa sensação de estar perdido. Eu acho que ela começa mais profundamente no colegial, porque é um momento que a gente é meio que obrigado a escolher um caminho autônomo, a gente é obrigado a escolher meio que caminho que a gente vai seguir, que faculdade que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, que vestibular a gente vai prestar. E eu acho que é nesse momento que a gente começa, de fato, a entrar em contato com essa sensação de estar perdido. Então, chegou o terceiro ano do colegial, eu tinha que fazer alguma escolha, tinha que decidir para que caminho que eu ia, e eu me vi muito perdida, porque, sei lá, com 16 anos, com 16 anos, você não sabe o que você tá fazendo da vida, você tem muito pouca experiência para decidir. E naquela época, eu me via dividida entre muitas escolhas, entre... Vai ser bem engraçado as escolhas que eu tinha na minha cabeça. Mas eu pensava, às vezes, em ser cirurgiã, queria ou ser médica, mais especificamente cirurgiã, ou confeitaria, porque eu sonhava em fazer bolos de casamento, eu adorava gastronomia e mais especificamente a confeitaria, a panificação, enfim, então eu sonhava em ter uma padaria, fazer bolos decorados, enfim. Só que chegou na hora de escolher, eu tava nesse dilema,
E meu pai falou assim: poxa, tudo bem, você pode fazer gastronomia, mas você precisa fazer uma, entre muitas aspas, faculdade de verdade antes. Você precisa ter uma formação um pouco mais formal, uma formação formal, enfim, repetitivo, mas você precisa ter uma graduação mais formal, um pouco mais tradicional, e aí você pode seguir o seu caminho. Então, antes, o nosso trato era, ele fez um trato comigo. Você faz uma faculdade mais normal, e aí depois você pode fazer gastronomia, enfim, fazer o que você quiser. E aí, como minhas escolhas acabaram sendo um pouco reduzidas por esse trato que eu fiz com meu pai, eu acabei na indecisão, escolhendo simplesmente o que eu achava mais legal, o que me parecia mais legal. Na época eu era muito apaixonada por história, então eu fui prestar vestibular de história, entrei em história e comecei a fazer história. Só que, por mais que eu tivesse feito a escolha, por mais que eu tivesse resolvido, entre aspas, o que eu ia fazer, a sensação de estar perdida não foi embora. Porque por mais que eu já tivesse decidido que eu fiz esse trato com meu pai, eu comecei a fazer história, e por mais que eu gostasse muito de história, eu gosto muito de história, ainda tinha essa sensação de eu não me encontrei, de que eu não tô encontrada, porque eu sabia que eu não queria fazer aquilo. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que não era aquilo. Porque, no fundo, meu coração sempre foi da comida. Eu gosto de história, mas no fundo, minha paixão sempre esteve mais ligada à comida. Então, eu tava fazendo história, mas eu sentia que não era ali que eu tinha que estar. Por mais que eu não soubesse que caminho que eu tinha que tomar ainda. Então, ok. Continuei fazendo história, e aí 2013 chegou, enfim, imagino que muitos de vocês lembrem, teve uma quantidade enorme de greves, e a minha faculdade ficou de greve quase praticamente um ano inteiro, e nesse um ano eu vi o sentimento de ficar perdida, de estar perdida, voltar à superfície com muita intensidade, porque agora eu não estava mais fazendo história, eu não tinha essa coisa para me entreter, agora eu tinha que lidar com essa sensação de, caraca, não sei o que eu estou fazendo da minha vida, não sei o que eu quero fazer da minha vida, e aí, nesse caos, nessa sensação, nesse vazio, eu decidi criar um blog. Porque nessa época tinha essa coisa de blog, decidi criar um blog, que foi um blog que eu chamei de Abacaxis Intergalácticos Brisas Veganas, que é um blog que eu usei para simplesmente postar receitas. Eu sabia que eu queria cozinhar, eu sabia que eu amava a cozinha, eu sabia que eu amava escrever. E aí eu falei assim, poxa, por que não? Na verdade, eu criei esse blog nada a ver, na verdade não era para postar receitas. Eu queria postar receitas, mas eu criei porque eu queria vender umas bolinhas. Eu fazia umas bolinhas energéticas, eram umas bolinhas de frutas secas e eu queria uma página para vender essas bolinhas. Muito aleatoriamente. E aí eu criei esse blog porque na minha cabeça eu ia vender essas bolinhas e ia ganhar muito dinheiro. Tadinha da Micaela, muito iludida. Mas enfim, eu criei esse blog, comecei a postar. E aí, enquanto eu postava essas receitas nesse blog, eu postava no Facebook, me veio na cabeça, não sei porquê, eu comecei a estudar sobre nutrição, e aí me veio, por que não fazer nutrição? Já não tô fazendo nada mesmo, não tô estudando, minha faculdade nunca vai sair de greve, por que não prestar nutrição? E aí, no meu tédio, fui lá, prestei nutrição, meio que sem saber, eu não sabia direito pra onde eu tava indo, só ia atirando no escuro. Só ia atirando no escuro e falei assim, por que não? Tá bom, parece legal, vou lá. Entrei em nutrição, comecei a fazer nutrição, e eu comecei a fazer nutrição e história, porque finalmente a história saiu de greve. E aí, o sentimento de estar perdida não foi embora. Eu fui testando, e ele não estava embora. Ele se amenizou um pouco à medida que eu entrei na nutrição e eu falei assim, poxa, eu tô mais perto do que eu quero fazer, eu acho. Acho que isso aqui faz um pouco mais de sentido, eu tô trabalhando com comida, eu gosto mais disso. Mas o sentimento de estar perdida não foi embora. É isso. Resumidamente, spoiler, ele nunca foi embora. E eu acho que ele não foi embora porque eu não me sentia 100% pertencente a nenhum daqueles universos. Quando eu tava na nutrição, eu me sentia historiadora demais para aquele ambiente, eu sentia que eu não me via muito como nutricionista ou não me via fazendo necessariamente o que uma nutricionista faz, mas quando eu tava na história, eu me sentia ligada demais à comida para me sentir 100% historiadora. Eu gostava de história, mas eu não sentia que eu tava 100% pertencente àquele ambiente. Então, não importa em qual dos ambientes eu estivesse, eu sempre me sentia perdida. Eu me formei, mas mesmo assim eu gostava das coisas que eu tava fazendo, tava divertido. E enquanto isso eu ia postando as receitas naquele blog, só porque eu gostava de postar receitas, eu me formei. E aí, obviamente, que quando a gente se forma, quando a gente termina esse caminho, novamente a sensação de estar perdida vem à tona com toda a força, porque novamente a gente tem que escolher um outro caminho, tem que agora, bora lá, vamos escolher. Então, agora que você é oficialmente desempregada, pra onde que você vai? E aí, novamente, eu tive que escolher, ainda estava perdida, mas eu estava um perdido confortável. Aí, terminei a faculdade, veio um novo perdido. Porque aí veio um perdido com P maiúsculo, porque eu tinha que escolher realmente, agora eu vou ter que escolher se eu vou ser nutricionista ou historiadora, o que eu vou fazer da minha vida.
E aí eu comecei a estagiar, porque é isso, não tinha muito o que fazer, eu ainda tinha que terminar a faculdade de História, que eu não tinha terminado, porque, enfim, terminar a faculdade federal é um negócio que demora pra caramba. Mas eu comecei a estagiar, e aí, quando eu comecei a estagiar numa clínica bastante tradicional, o sentimento de estar perdida voltou com toda a intensidade. Ele já estava muito intenso, mas ele voltou com toda a intensidade. Eu acho que, talvez, se a gente fosse definir, é quase como se eu tivesse um gráfico no qual o perdido nunca esteve no 0. Eu sempre estive, vamos supor, no 10, e em alguns momentos da minha vida a sensação de estar perdida foi pro 20, depois pro 2, depois pro 20, depois pro 30, depois pro 10, e nunca esteve em 0. Em nenhum momento da minha vida eu acho que eu me senti verdadeiramente encontrada. Mas já vamos falar mais sobre isso. Mas aí eu, enfim, fui estagiar, comecei a estagiar e eu percebi cada vez mais naquele ambiente que eu não queria muito trabalhar como nutricionista da forma tradicional. Eu não me identificava, eu não queria fazer dieta, eu não queria muito trabalhar do jeito que eu via que as pessoas estavam trabalhando. Nada daquilo fazia sentido e eu fui me sentindo cada vez mais perdida. Foi aí que, meio que tentando entender o que fazia sentido pra mim, eu encontrei o Ambulim, que era um ambulatório do Instituto de Psiquiatria da USP, que é mais especializado em transtornos alimentares. E aí, até pela toda a minha experiência com transtornos alimentares, eu pensei, poxa, eu acho que é isso, acho que aqui eu me encontrei um pouquinho mais, eu acho que essa é uma nutrição que faz mais sentido pra mim. Acho que até por toda a minha experiência vivendo com transtorno alimentar, me deu a vontade de ajudar outras pessoas que também passaram por isso. Eu comecei a fazer e foi muito legal. Aquilo começou a fazer muito, muito, muito sentido pra mim. E aí eu terminei minha especialização, terminei muito realizada. Eu gostava muito da parte de transtornos alimentares, sempre gostei, sempre foi uma grande paixão minha. Terminei História, finalmente. Depois de fazer minha especialização, fui lá, terminei História. E aí, eu comecei a atender. E eu comecei a atender exatamente quando começou a pandemia. E eu acho que a pandemia aí trouxe outras 1000 questões e outras 1000 sensações de estar perdido, porque aí, nossa vida que a gente achou que estava seguindo por um caminho, a gente tomou uma rasteira e foi completamente por outro caminho. Ou melhor ainda, parece que puxaram um freio de mão e a nossa vida que estava seguindo por um caminho deu um cavalo de pau e parou no meio do nada e a gente ficou todo mundo socialmente muito perdido, porque a gente não entendeu o que estava acontecendo. Mas enfim, no meio da pandemia, eu comecei a atender, comecei a trabalhar com transtornos alimentares, e foi uma sensação muito prazerosa de, caramba, não acredito que as pessoas me pagam para fazer algo que eu amo. Eu me senti muito encontrada naquele lugar. E fazia muito sentido. Enquanto isso, eu ia postando umas receitas lá no Instagram. Sabia que tinham me contado que postar coisa no Instagram era importante para conseguir paciente. Eu falei assim, poxa, vou começar a postar umas coisas no Instagram. Vai que. Fui começando a gostar desse negócio de postar receita, de fazer vídeo, de falar sobre comida nas redes sociais. E foi crescendo. Bem devagarzinho foi crescendo. Até que em 2022, o negócio estourou. Mas assim, estourou muito, 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 muito. De repente viralizou e a minha conta cresceu muito. E aí, naquele momento, eu me vi perdida novamente, porque eu tava gostando cada vez mais de criar conteúdos, e eu tava querendo criar conteúdos cada vez mais elaborados, e a minha agenda de nutricionista tava enchendo cada vez mais, o que era maravilhoso, era ótimo, mas se tornava cada vez mais inviável de equilibrar as duas coisas, de conciliar as duas coisas, porque eu tava me sentindo cada vez mais dividida, mais cindida, não sei se existe essa palavra, mas cindida em dois, tentando conciliar dois mundos que estavam cada vez mais inconciliáveis e irreconciliáveis. Hoje eu tô ruim com as palavras, mas enfim, vocês estão entendendo. E aí a coisa foi se tornando cada vez mais inviável, cada vez mais inconciliável. O tentar equilibrar esses dois universos acabou tirando muito de mim. Eu tinha que, durante o dia, atender e de madrugadas e de finais de semana produzir conteúdo. E isso acabou tirando um pouco da minha... o pouco que me restava da saúde mental depois de ter vivido uma pandemia inteira. E eu fui ficando meio maluca e fui me sentindo muito vazia, muito perdida, muito... Meu Deus do céu, o que eu faço? E aí, no meio dessa sensação de estar perdida, de se sentir meio que num... Sabe quando a onda te pega e você toma um caldo e parece que você fica girando, girando, girando e você não consegue tirar a cabeça pra fora pra dar um respiro, porque quanto mais você tenta sair, mais você nada, parece que você não sai do lugar. Eu me sentia assim, de que parece que quanto mais eu me esforçava pra tentar conciliar as duas coisas, mais inconciliáveis... Eu tô falando essa palavra, não sei se ela existe, mas enfim, mais inconciliáveis elas se tornavam. Até que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, mais desafiadoras, mais dolorosas, que foi escolher um dos caminhos. E entender que, naquele momento, o que fazia mais sentido era trabalhar com produção de conteúdo, porque
a produção de conteúdo realmente, internet é uma onda, ela vem em ondas, e você meio que tem que surfar a onda na hora que ela vem. Então eu sabia que se eu não surfasse aquela onda naquela hora que ela estava passando, talvez ela não aparecesse de novo, talvez não surgisse de novo essa oportunidade de trabalhar com produção de conteúdo. Então foi muito difícil, porque eu acho que a gente escolher entre uma coisa que a gente quer e uma coisa que a gente acha que a gente precisa é difícil, mas mais difícil ainda é a gente ter que escolher entre duas coisas que a gente ama. É abrir mão de algo que a gente ama pra poder ir atrás de alguma coisa que a gente sonha. E foi isso que eu tive que fazer. E eu acho que hoje eu cheguei num ponto, e é por isso que eu tô fazendo esse episódio, que eu entendi que o sentimento de estar perdida, provavelmente pra mim, talvez pra outras pessoas seja diferente, ele nunca vai embora. Talvez eu me sinta um pouco mais encontrada, mas eu sempre vou oscilar entre muito perdida, um pouco menos perdida, muito perdida e um pouco menos perdida. Mas eu nunca vou sentir que eu realmente cheguei em um lugar no qual eu sinto que eu me encontrei. Não sei se algum dia eu vou me encontrar. E eu acho que o que eu pude aprender com essa experiência de estar perdida muitas vezes na minha vida, ou o aprendizado que eu tentei construir a partir das minhas diversas experiências estando perdidas, é que eu acho que existem diferentes jeitos de estar perdido, e eu acho que ao longo da vida a gente vai viver e vai experienciar todos eles. O primeiro jeito que eu percebi é quando você tá começando uma jornada, você tá começando um caminho, mas você não sabe muito bem pra onde ir ou aonde você quer chegar. E eu acho que a gente vive isso muito evidentemente, muito intensamente na época do vestibular, quando a gente é literalmente forçado a escolher um caminho, uma carreira, no sentido de carreira, no sentido de via. Então eu acho que esse é um dos primeiros jeitos que a gente se sente perdido na vida. Eu acho que é quando a gente é forçado a escolher um caminho por conta de um momento de vida que a gente está vivendo. O segundo jeito, que eu acho que é um dos jeitos mais comuns, eu acho que é um dos tipos de perdido que a gente mais sente ao longo da vida, é quando a gente sente que a gente andou e a gente não chegou em lugar nenhum. Quer dizer, na verdade, a gente não gostou do lugar que a gente chegou, a gente não tá onde a gente acha que a gente deveria estar, ou a gente não gosta do lugar que a gente tá. E eu acho que esse é muito comum, e eu acho que esse é quase como se fosse uma consequência do primeiro, no qual a gente, à medida que a gente é forçado a escolher um caminho, e a gente não sabe direito se a gente quer aquele caminho, mas a gente tem que tomar qualquer caminho, obviamente vai chegar um ponto que a gente vai andar naquele caminho e talvez a gente se dê conta de que aquele caminho não é o caminho que a gente queria seguir. Então eu acho que é quase como se esses tipos de estar perdidos, eles se sucedessem, eles fossem um depois do outro, quase como se fosse um é a consequência do outro. Então eu acho que esse é um dos que eu vivi, acho que é o que eu mais vivi no sentido de começar a fazer nutrição ou começar a atender ou começar na faculdade de nutrição e perceber que estando lá, talvez aquele não era o caminho que eu queria seguir ou aquele caminho não fazia tanto sentido ou eu senti que eu fui construindo aquele caminho e à medida que eu fui construindo aquele caminho, ele foi perdendo sentido. E eu acho que o terceiro jeito que a gente fica perdido ao longo da vida, ou a terceira forma de estar perdido que a gente vai viver ao longo da vida, é também muito comum, e eu acho que é uma das mais angustiantes, que é a gente andou para onde a gente queria andar, a gente chegou aonde a gente queria chegar, só que ou não era o que a gente imaginava, então aquela coisa de que a gente subiu a montanha, e a gente chegou no topo da montanha, e a gente olha para onde a gente tá, e a gente fala assim, poxa, não era isso que eu imaginava. Eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer, eu fiz o caminho que eu queria fazer, eu realizei o sonho que eu queria realizar, mas não era o que eu imaginava, ou o clássico e agora. Você lutou pra subir a montanha, e depois na montanha, o que tem do outro lado da montanha é um grande vazio, porque você não sabe mais, e agora que eu lutei tanto pra chegar nesse lugar, o que eu vou fazer a partir daqui? Então, eu consegui, juntando aqui a minha cabeça e as minhas experiências de estar perdido, essas 3 formas de estar perdidos. E eu acho que essa terceira é uma muito comum também, e uma muito angustiante, e uma das que eu mais sinto que eu vivo hoje, porque hoje eu sinto que eu vivo realizando um grande sonho, que é trabalhar com internet, mas eu tô constantemente com esse sentimento do e agora? Tô constantemente com esse vazio de, putz, eu realizei, mas é muito... E eu realizei meu sonho, só que o problema de realizar um sonho é que você percebe que ao realizar o sonho, a realidade é sempre muito diferente do que você imaginava, e você tem que lidar com esse vazio que vem depois. E aí isso dá uma sensação de estou perdida,
que eu estou fazendo aqui? E eu acho que antes da gente começar a analisar essa parte, esse sentimento de estar perdido numa perspectiva individual, da gente pensar, tá, o que a gente vai fazer com esse sentimento? Tô perdida aí agora? Pra gente fazer um manual de como lidar com estar perdido? Ou talvez como a gente consegue abraçar esse sentimento de estar perdido? Eu, como boa historiadora, porque mesmo tendo escolhido história, porque eu fui forçada a escolher esse caminho, porque era o que eu tinha que fazer naquela época, eu gosto muito de história, eu me considero uma historiadora. Então eu queria que a gente entendesse aqui por que eu acho que hoje o estar perdido é um sentimento muito mais comum do que em outros períodos históricos. Por que hoje cada vez mais a gente vai se sentir mais perdido e por que isso é um produto, isso aqui não é uma questão individual. Provavelmente, se você está se sentindo perdido hoje, isso tem menos a ver com as suas escolhas de vida, mas pode ter a ver, e é isso que eu vou falar na segunda parte desse episódio, mas também tem muito a ver com os processos históricos que a gente está vivendo. E aí eu queria, enfim, eu vou precisar da paciência de vocês, porque agora eu vou colocar meu chapeuzinho de historiadora e a gente vai falar um pouco mais dos processos históricos, da parte histórica, de toda essa questão de por que a gente, como sociedade, o sentimento de estar perdido tá tão prevalente. Vem comigo que vai ser uma questão. Vou tentar fazer rápido, vou tentar fazer sucinto, mas talvez seja meio enrolado. Acho que pra gente entender da onde que vem esse senso de estar perdido, tanto de um ponto de vista individual quanto histórico, a gente precisa entender que estar perdido parte do princípio de que existe uma direção. Então, se a gente está perdido, é porque a gente acha que tem algum lugar no qual a gente deveria chegar. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, que é, se a gente está perdido numa floresta, a gente quer chegar, sei lá, na civilização. Então, tem um lugar no qual a gente almeja chegar. Isso parte de um princípio muito direcional da vida, de que a vida tem uma direção, que ela tem um sentido no qual a gente precisa traçar, e quando a gente sente que a gente está fora daquele sentido, a gente está perdido na floresta. A questão é que o ser humano, ele sempre buscou sentido para a vida. A gente sempre está buscando, e a gente sempre buscou, acho que desde os primórdios da humanidade, a gente está buscando sentidos e direções para nossa vida, para dar um pouco de significado para a experiência humana para além da sobrevivência. E obviamente que vale aqui dizer que tudo isso que eu vou falando, eu estou tirando do zero, do nada, eu não fiz uma pesquisa bastante aprofundada, então são coisas que eu tô tirando do meu conhecimento histórico antigo para falar. Mas assim, posso estar muito enganada, mas é o que eu fui coletando, que eu fui pesquisando, que eu fui juntando do meu conhecimento histórico um pouco enferrujado. Mas tá, à medida que a gente entende que a sociedade, a humanidade sempre buscou sentido e direção para a vida, a gente entende que é muito comum, o sentimento de estar perdido sempre esteve presente, mas eu acho que hoje ele está muito mais prevalente, está muito mais presente, porque antigamente a gente usava patamares ou usava o que dava sentido para nossa vida eram coisas coletivas, era o senso de comunidade, era o senso de aldeia, então o sentido vinha muito da religião, da comunidade, então por muito tempo a gente teve as religiões, não a religião, as religiões como as maiores coisas que dão sentido. A gente teve o catolicismo por muitos anos, mas a gente também teve em outras sociedades, outras civilizações, outras estruturas de religião dando sentido para a vida. Então, a vida era você viver de X jeito para você ter uma vida plena, enfim. Ou a sua vida era servir o faraó para que, sabe? Enfim, o que dava sentido para a vida era uma questão, era um lugar muito coletivo que vinha através da religião ou da vida coletiva, da vida em aldeia. Mas o que a gente precisa entender aqui é que essa ideia individual de sentido, de que eu preciso dar um sentido individual e único para minha vida, no sentido de que eu preciso construir uma carreira, eu preciso fazer XYZ, que minha vida tem um sentido único, tomar as rédeas da minha vida e escolher e dar uma direção, e se eu não sei para onde que eu tô indo na minha vida, eu tô perdida. Isso é algo muito recente. Porque antigamente eu acho que como sociedade, não se tinha tanto esse questionamento de o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu estou usando o meu tempo da melhor forma possível? Será que eu estou na carreira certa para mim? Esses questionamentos são questionamentos muito da modernidade. Antigamente era, você tá em sociedade, você meio que faz o que tem que fazer. Que você faz o que tem que fazer para sobreviver, porque a possibilidade da gente se preocupar com coisas para além da nossa sobrevivência
é um privilégio da modernidade, do fato de que a gente não tá morrendo de praga, de peste negra, de sei lá o quê, de fome. Então é um privilégio a gente poder se dedicar tanto tempo pra pensar no sentido da vida, no sentido da nossa vida individual. E também tem a ver com uma coisa muito moderna da gente se dedicar à nossa própria vida e não à vida coletiva. Porque antigamente era isso, você tem a religião que ela vai definir como que vai ser sua vida. Então, você vai ter que fazer isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e você tem que servir a comunidade, e pipipi, popopó, enfim. Esse sentimento de estar perdido, no sentido de que a gente se perguntar o que eu tô fazendo com a minha vida, e eu preciso viver a minha vida da melhor forma possível, é algo muito, muito moderno, que está muito relacionado ao surgimento da burguesia. Por favor, não revirem os olhos ao começar a usar termos muito de aula de história. Mas é porque pra gente conseguir lidar com o sentimento de estar perdido, a gente precisa relativizar ele um pouco na perspectiva histórica. A gente precisa dar uma relativizada e falar assim, poxa, esse sentimento é um pouco fabricado. Preciso entender que esse sentimento que eu tô sentindo de estar perdido é um sentimento novo, é um sentimento meio que inventado pela modernidade. Por quê? Eu acho que muito do senso de estar perdido vem dessa sensação de que você tá desviando de um caminho demarcado. Então, na medida que existe um caminho demarcado e eu sinto que eu não tô seguindo ele, eu tô perdida. É aquela coisa, tem uma trilha, me perdi da trilha. Só que, qual que é a questão? O que é esse caminho demarcado? Eu acho que esse caminho demarcado é muito a noção que a gente tem de que a vida tem que seguir um caminho. Aí você faz a escola, você forma da escola, você constrói uma carreira, aí você conhece uma pessoa, você se apaixona pela pessoa, aí vocês casam, vocês compram uma casa, vocês têm filhos, aí você trabalha, e você vai crescendo na sua carreira, e aí você se aposenta e vivem felizes para sempre. Eu acho que muito da nossa noção de estar perdido é quando a gente sente que a nossa vida não tá seguindo muito isso, ou ela tá muito longe disso, ou ela tá muito longe do que a gente esperava que ela deveria ser. Só que todos esses marcos que a gente dá por sentado, de que a gente pressupõe pra vida, de que a gente acha que a gente deveria seguir, são marcos completamente inventados. Tudo isso são fabricações da modernidade. Por exemplo, essa coisa da gente ter um estudo de todo mundo, dessa coisa de tipo, nasceu, você é uma criança e você vai pra escola, isso é uma coisa muito moderna. Antigamente, essa coisa institucionalizada da educação não existia, era meio que cada um por si. Tinha uma educação nas aldeias, uma coisa assim, mas não era essa coisa de que todo mundo tem que ir entrar no pré e fazer o pré, e depois do pré vai no primeiro, depois no segundo, enfim. Assim como, por exemplo, o casamento. O casamento sempre existiu, mas ele sempre existiu num sentido um pouco obscuro, num sentido mais de que era um acordo comercial entre as partes, no qual a mulher era o objeto, sim, o objeto trocado, o objeto que era trocado por algum bem, enfim, era um acordo comercial entre as partes. Essa ideia que a gente tem pra gente de um casamento como algo romântico, como uma parceria entre duas pessoas apaixonadas, é uma coisa muito, muito, muito recente, do século XIX, do século XVIII, século XIX. Dá pra ver que todas essas coisas nas quais a gente se ancora pra pensar no que é um caminho de vida tradicional ou no caminho que a gente deveria seguir são invenções muito recentes, porque o que acontece na modernidade, existe uma cisão muito clara entre o público e o privado, que antes não existia. Antes a ideia de coletividade era muito maior. À medida que a gente tem o surgimento da burguesia, enfim, tem a questão da modernidade, da revolução industrial, a gente tem uma cisão muito mais clara entre o que é público e o que é privado. E surge muito nessa época a ideia do indivíduo, de que a gente é dono do nosso próprio tempo, da nossa própria vida. E aí aparecem conceitos também junto com a Revolução, por exemplo, francesa, conceitos muito mais ligados à nossa autonomia, à nossa liberdade. E isso é legal, que bom que a gente pode, enfim, que bom que nós mulheres não somos mais propriedade que é trocada em troca de casamento, que bom que a gente pode decidir o que a gente vai fazer do nosso tempo, que bom que a gente tem educação para as pessoas, mas o problema é que esse senso extremo de autonomia, de que a gente é senhor do nosso próprio tempo, de que a gente é senhor da nossa própria vida, de que a gente que vai decidir o destino da nossa vida e não de que a gente está a serviço de uma comunidade, traz questões muito grandes pra gente, porque quanto mais a gente se sente dono da própria vida, maior a pressão que tem sobre cada escolha que a gente faz, porque a gente sente que é isso, a gente está 100% no controle da nossa vida. Mas se você assistiu ao episódio Clínica de Reabilitação para Pessoas Controladoras, você sabe que o senso de controle que a gente tem sobre a nossa própria vida, ele é relativamente pequeno. Então a gente chega num impasse que
a gente acha que a gente deveria estar 100% no controle, mas o quanto de controle a gente tem sobre as nossas escolhas é mais limitado, porque a gente vive numa coletividade. É uma questão aí de quanto mais eu me sinto dona da minha própria vida, mais o senso de perdida vai me acompanhar, porque mais pressão eu vou colocar em cada escolha que eu faço e cada caminho que eu pego, porque eu sinto que eu deveria estar indo para um X lugar. Enfim, eu sei que essa parte tá um pouco confusa, tá um pouco cabeçuda, mas é só porque é importante que a gente entenda o que significa estar perdido hoje. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, me falem nos comentários. Mica, tá muito confusa essa parte. Que aí das próximas vezes eu tento explicar um pouco melhor, mas é porque minha cabeça ela é bastante caótica. Mas por que a gente vive hoje um momento no qual a gente coletivamente está se sentindo muito perdido? Porque hoje a gente vive no que eu chamo, eu acho que alguns historiadores também chamam, mas eu admito que eu não pesquisei, o que eu entendo como um século de transição. Eu acho que o século XXI também, especialmente pela questão da internet, ou pelo surgimento da internet, a gente está vivendo um século de dissolução de todos os marcos tradicionais. Então, a gente está vivendo e isso está sendo muito acelerado para a internet. Então, todas as coisas que eram sólidas, elas estão meio que ruindo. Então, a nossa ideia de casamento a gente está questionando muito, a ideia de religião está sendo questionada, todos os marcos que a gente tinha que davam sentido à vida tradicional estão sendo questionados e estão ruindo. Sem falar que, e aí tem uma parte muito importante, a gente está vivendo um século de crise, e de crise econômica muito profunda, de muitas crises econômicas que estão impactando diretamente a nossa capacidade de se conformar aos marcos tradicionais, no sentido de... Deixa eu tentar falar de um jeito um pouco menos historiador cabeçudo. A gente está vivendo um século de que é isso? A gente está tendo muitas crises, o capitalismo está tendo muitas crises, e a gente está conseguindo comprar cada vez menos. A gente está perdendo muito poder de compra. A gente está tendo que trabalhar cada vez mais, em cada vez mais empregos. Então, a nossa capacidade de se conformar com esses marcos tradicionais, do tipo, ter um emprego, e aí ter dinheiro suficiente para ter filhos e para comprar uma casa, isso está meio que ruindo por terra. Porque, assim, quem que hoje tem a capacidade de comprar uma casa? Por favor, me diga, alguém que tem capacidade de comprar uma casa, me diz, por favor, o que tá fazendo? Quem que tem dinheiro pra criar filho? Porque é isso, como é que a gente consegue pensar ou seguir esse caminho se a gente literalmente não consegue? A gente pode até querer seguir um caminho tradicional de ter uma casa, ter filhos. Tenho muitos amigos que querem esse caminho, que acho que faz muito sentido. Eu, por exemplo, queria muito uma casa, queria comprar uma casa, mas não é viável, não é possível. Então, e sem falar com a quantidade de guerra, né? Que o mundo está literalmente prestes a entrar numa terceira guerra mundial, vai explodir. A gente também tem uma questão de uma crise climática que faz a gente até se perguntar se faz sentido a gente pensar num sentido pra vida, se vai todo mundo morrer. Eu tô sempre muito alto astral, né? Eu quero colocar aqui esse panorama um pouco apocalíptico de uma sensação de crise geral pra gente partir do pressuposto de que é mais normal a gente lidar com todo esse caos histórico que a gente tá vivendo se sentindo perdido do que sentido, tipo, não, tá tudo certo. Pra mim, eu estou no caminho certo, tá tudo fazendo sentido. Claro que não, né? Provavelmente a gente vai se sentir extremamente perdido, extremamente o que está acontecendo eu tenho apenas 5 anos. Então eu acho que pra muitos de nós, eu acho que a gente coletivamente tá naquele segundo senso de estar perdido, que é aquela sensação de que eu ando e ando e ando e sinto que não saio do lugar. Porque a gente perdeu os marcos tradicionais que marcavam a evolução da vida. À medida que a gente pode, sei lá, não pode comprar uma casa, comprar um carro, sei lá, ter filho, não consegue nem ter filho, a gente meio que perde os marcos, as coisas que marcavam a nossa evolução na nossa vida. A gente tá meio que num limbo de que é isso. Pega emprego, trabalha pra pagar as contas e tenta pagar as contas e tenta juntar um pouco de grana e tem que pegar outro trabalho, trabalha mais, tem que pegar mais trabalho. E até no sentido de que a gente não consegue nem pensar o que a gente gostaria de estar fazendo, porque a maior parte de nós está muito preocupada em sobreviver. Então, tudo isso para dizer que eu acho que é mais normal a gente agora estar perdido do que não estar perdido, de sentir que assim, nossa, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Só que é isso, agora, enfim, como é que a gente lida com isso? Mas eu acho que a gente só tá se sentindo perdido desse jeito
porque a gente está se baseando num mapa que foi inventado no século passado para trilhar o nosso caminho. É um mapa que indica lugares que não existem mais. É quase como se esse mapa que a gente está usando como sociedade, ou cada um de nós carrega dentro de si, falasse assim: ah, então, você vai seguir pela direita, depois você pega a esquerda e você vai chegar numa ponte. Só que você chega na ponte e a ponte está quebrada, você não consegue nem atravessar para o outro lado, que é o lado que você acha que você deveria chegar, porque a ponte está destruída, a ponte foi destruída. Então, obviamente que a gente vai se sentir perdido, porque a gente tem um mapa que fala, você vai fazer X, Y, Z, pega para a direita, depois pega para a esquerda, mas tudo que tinha nesse caminho foi destruído. Assim, na medida, foi em grande parte destruído ou está sendo destruído. Então, a gente realmente está agora seguindo sem mapa. O único mapa que a gente tinha foi destruído, então agora a gente está coletivamente seguindo sem mapa nenhum. Tá, mas agora a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que a gente vai fazer com isso? Porque lidar com o senso de estar perdido não é fácil, não é gostoso. Então, à medida que a gente parte do pressuposto de que a gente vai estar perdido, de que a gente já está perdido na floresta, porque o mapa que a gente tinha não serve, a gente precisa lidar com esse senso de estar perdido, coletivamente e individualmente. Então, como que a gente vai lidar com isso? Pensei em algumas coisas que queria dividir com vocês. Como que eu lidei com estar perdida e como enfim, o que eu acho que ajuda. Agora, pensando na parte mais individual, agora que eu tirei da frente a parte histórica, vamos entrar na parte um pouco mais individual. Tem um diálogo de um dos meus livros favoritos da vida, que é Alice no País das Maravilhas, que é muito usado comumente, uma frase que é muito usada comumente, para falar sobre como é importante a gente saber para onde a gente está indo, para a gente ter algum senso de direção, que é muito perigoso a gente não saber para onde a gente está indo, e a gente precisa ter um sentido muito claro e tal. E a gente é isso, quando você está perdido, você precisa parar e pensar para onde você quer chegar, e aí, enfim. É um diálogo que ele é muito usado para falar sobre isso, mas que eu sinto que ele sempre foi usado de uma forma muito errada, ou ele sempre foi interpretado para significar o oposto do que eu acho que ele realmente significa. Vou ler o diálogo para vocês. É justamente o momento que a Alice encontra o gato. O famoso gato da Alice, o gato que a gente conhece, que é o gato de Cheshire. Ela chega numa encruzilhada e fala assim: você poderia me dizer qual caminho devo tomar a partir daqui? Isso depende muito de onde você quer chegar, disse o gato. Eu não me importo muito onde, disse Alice. Então não importa qual caminho você tomar, disse o gato. Desde que eu chegue em algum lugar, adicionou Alice como explicação. Ah, você com certeza vai chegar, disse o gato. Desde que você ande o suficiente. O que me irrita? A maior parte das pessoas, ao ler esse diálogo isoladamente, interpretam como aquela coisa de que para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho é caminho. Essa frase assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. No sentido um pouco pejorativo de que se você não sabe para onde você está indo, qualquer coisa serve. Só que eu acho que isso é uma interpretação muito errada que não para perceber quem é a Alice e o que a Alice significa, ou a personagem da Alice. É quase como se as pessoas interpretassem que o que o Lewis Carroll estava falando, o Lewis Carroll, enfim, o que o autor estava querendo, é falando tipo, não, você precisa saber para onde você está indo, você precisa ter um senso de direção, você precisa tomar as rédeas da sua vida e saber, senão você vai terminar em qualquer lugar. Mas eu acho que isso é uma interpretação errada, porque é quase como se talvez, olha, eu me sentindo a pessoa mais arrogante do mundo, como se eu fosse a única pessoa que leu Alice, entendeu Alice. Eu acho que essa é a minha interpretação. Eu não sei se ela tá certa, mas é o jeito que eu gosto de ler a obra, tá? Então pode ser que no final das contas o Lewis Carroll queria dizer exatamente isso que as pessoas estão interpretando e eu que tô interpretando errado. Então, não sou a rainha da Alice no País das Maravilhas. É só a minha interpretação, ou como eu usei isso pra me ajudar nos momentos que eu tô perdida. Eu acho que quando você olha a Alice como personagem, a Alice não é uma personagem com muita agência, com muita atitude, no sentido de que não é aquela personagem clássica que sabe exatamente o que ela quer e que ela quer fazer tal coisa e ela vai fazer tudo, essa coisa do herói tradicional que precisa salvar a humanidade e ele nunca vai parar até ele chegar no objetivo dele. A Alice e a obra em si não é uma obra que tem um sentido muito claro. As coisas vão meio que acontecendo. É uma obra meio caótica, meio do absurdo. E acho que é por isso que eu gosto muito. Então, a Alice não tem um sentido muito claro. Ela não sabe muito pra onde ela tá indo. Ela vai as coisas vão acontecendo com ela e ela vai vivendo aquelas coisas. Então, é muito estranho a gente partir do pressuposto de que a Alice, que é uma personagem que, acima de tudo, ela é só curiosa. Ela tem curiosidade com tudo que tá acontecendo. Não é que ela quer
Não, eu vou cair na toca do coelho, e aí eu vou ir pra tal lugar e eu vou encontrar a rainha de copas, e aí lá, 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 lá. Ela meio que as coisas vão acontecendo, ela fala assim, nossa, que negócio legal isso aqui, que negócio legal isso aqui. E as coisas vão simplesmente se sucedendo. Ela é uma personagem curiosa. Seria, eu acho que na minha interpretação, errado a gente entender isso como, ai, falta atitude pra ela, falta ela tomar as rédeas da própria vida, porque isso meio que, pra mim, deturpa a obra toda. Nossa, eu tô muito arrogante hoje, mas enfim, perdão, galera, mas é porque eu realmente amo muito, muito esse livro. Como que eu gosto de entender isso? Eu gosto de entender essa ideia de que se você não sabe pra onde você ir, qualquer caminho serve e que você vai chegar em algum lugar, desde que você ande o suficiente, num sentido muito positivo. Muito positivo. Porque você vai chegar em algum lugar. Então, não tem escolha errada. Se você não sabe pra onde você tá indo, você só precisa escolher um caminho, qualquer um deles. Isso é ótimo, porque isso tira um pouco da nossa angústia de ter que saber exatamente pra onde a gente tá indo, que eu acho que é uma das coisas que mais causa paralisia. Essa premissa de que a gente precisa saber exatamente pra onde a gente tá indo para ir tomar um caminho, porque a gente precisa saber onde que a gente quer chegar. Então, é aquela coisa de que não importa que caminho, se você não sabe para onde você ir, qualquer caminho que você tomar vai te levar em algum lugar. Desde que você ande o suficiente. Então, tanto faz o caminho que você tomar, tá tudo bem. E aí, você vê que isso de fato é verdade se você lê o resto do diálogo, se você para pra interpretar o resto da interação que ela tem. Porque as pessoas param nesse pequena troca. Mas o diálogo continua, e eu acho que ele reforça um pouco essa ideia de que não importa o caminho que você escolher, desde que você escolha um caminho e você ande o suficiente. Por quê? O diálogo continua, e aí ela pergunta pro gato, tipo, mas o que tem em cada caminho? E aí o gato fala, nesse caminho aqui tem o chapeleiro maluco, e nesse outro caminho tem a lebre de março. Mas aviso que os dois são malucos, então não importa que caminho você tome, os dois são meio doidos da cabeça. E aí ela pensa, fica pensando assim, fala assim, chapeleiros, eu já conheço muitos chapeleiros, mas lebre de março pode ser interessante. Eu já conheço chapeleiros, acho que eu não quero ir por esse caminho. Essa lebre de março deve ser mais interessante. E a gente tá em maio, então talvez ela não esteja tão maluca assim. E aí ela escolhe, de acordo com os interesses dela. Ela vê os dois caminhos, pensa o que vai interessar mais ela, e aí ela escolhe. Só que aí vem o plot twist, o grande plot twist que as pessoas ignoram. Enfim, ela anda o suficiente e ela chega na casa da lebre de março. E aí, quem está lá? O chapeleiro. Ou seja, o que eu entendo disso? Que mesmo, vamos supor que ela soubesse pra onde ela quer ir. Vamos supor que o sonho dela é conhecer o chapeleiro maluco. E ela escolhe o caminho, ela vai lá, chega na encruzilhada, ela sabe exatamente onde é que ela quer ir. Ela quer conhecer o chapeleiro. Então ela pergunta pro gato, o gato fala assim, vai pra esquerda que é lá que está o chapeleiro. E aí ela anda até a esquerda, ela tem essa missão específica, ela ia chegar lá, o chapeleiro não tá lá, porque ele tá na casa da lebre de março. Ou seja, mesmo que ela soubesse exatamente onde ela quer chegar, nada garante que ela de fato chegaria lá, porque se o grande sonho dela fosse conhecer o chapeleiro e ela tivesse feito tudo direitinho pra conhecer o chapeleiro, ela poderia chegar lá e o chapeleiro não tá, porque ele tá na casa da lebre de março. Então, eu acho que essa interação é muito maravilhosa, porque ela transmite a importância que sim é escolher um caminho, mas também tirando um pouco desse peso de que a gente precisa escolher o caminho certo, de que a gente precisa saber exatamente onde a gente tá indo. Porque mesmo que você não saiba pra onde você tá indo, você pode simplesmente escolher um caminho e ver onde que você vai chegar. E nada garante que, se você escolher o caminho X porque você quer chegar em X, que quando você chegar em X, a coisa que você quer vai estar lá. E eu acho que é um senso de perdido muito comum que a gente tem, vem dessa expectativa que a gente coloca sobre a vida, de que a gente acha que se a gente pegar o caminho da esquerda, vai ter o chapeleiro maluco esperando a gente. Mas nada garante. Por isso que a gente se sente tão frustrado, por isso que a gente pode muitas vezes perseguir uma meta que a gente queria muito, e a gente chega lá e tem um senso de vazio, porque a coisa que a gente queria não tá mais lá, porque a gente não controla tanto a vida quanto a gente espera. Mas eu acho que, enfim, é colocado sobre a gente essa ideia de que a gente deveria saber exatamente para onde a gente tá indo. Espero que tenha feito sentido um pouco dessa interpretação, porque é uma coisa meio maluca, é uma brisa da minha cabeça, mas eu acho que eu gosto muito desse diálogo porque acho que ele tira muito peso da escolha. E ele tira muito peso desse senso e dessa coisa de que a gente precisa saber exatamente onde a gente tá indo, de que a gente nunca pode se sentir perdido
perdido, ou no momento que a gente se sente perdido, a gente tem que parar e pensar e tem que ter um senso de direção muito claro pra nossa vida, porque aquela coisa de que, pra quem não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho é caminho. E não, isso é muito positivo. Se você não sabe pra onde tá indo, qualquer lugar serve. E tá tudo. Isso é ótimo! Isso é ótimo! Não saber pra onde você vai e saber que quando você tá perdido, qualquer caminho que você tomar vai te servir de alguma forma. Cara, que libertação, que negócio ótimo. Tá, mas eu também acho que não dá pra gente seguir assim de, ai meu Deus, então um senso talvez completamente apático com a vida, de que a gente não vai tomar nenhuma decisão e vai deixar a vida levar a gente. Porque eu acho que também colocar um pouco de responsabilidade sobre as nossas escolhas e pensar um pouco aonde a gente gostaria de chegar é importante. Mesmo sabendo que a gente, tomando o caminho que a gente gostaria de tomar, não é garantia de que a gente vai chegar onde a gente gostaria de chegar. De qualquer forma, eu acho que é importante a gente pensar um pouco para onde que a gente gostaria de ir. Se a gente quer ver, se pensando no mapa da vida, se a gente quer ver uma cachoeira ou uma montanha, se a gente quer descer uma ribanceira ou subir um morro. É importante a gente mais ou menos pensar sobre isso. Aí vem a questão de, tá, se eu me encontro frente a uma encruzilhada, que nem a Alice se encontrou frente àquela encruzilhada, qual caminho eu devo tomar? Mesmo sabendo que qualquer caminho serve, como é que eu escolho quando eu tô perdida? E quando eu não sei direito pra onde que eu quero ir. E aí, pra isso, pra tirar um pouco do peso dessa escolha, pra todo mundo que tá se sentindo perdido e se sente frente a uma encruzilhada e não sabe o que escolher, eu quis trazer aqui outro dos meus livros favoritos, mas na verdade esse é um diálogo do filme, de uma das minhas coisas favoritas da vida. Talvez alguns de vocês saibam que é Senhor dos Anéis, que eu sou obcecada por Senhor dos Anéis. Tem um diálogo muito simples e bastante bobinho, bastante legal, que tá presente tanto no filme quanto no livro, mas no livro é um pouco diferente, que eu acho que diz bastante sobre quando a gente tá perdido, que caminho a gente toma? E um jeito simples da gente escolher isso. A Sociedade do Anel acabou a entrar nas Minas de Moria, e eu vou usar vários termos, eu não vou explicar tudo bonitinho, porque senão o episódio vai ficar muito comprido. Mas a Sociedade do Anel está nas Minas de Moria, eles entraram no subterrâneo, e aí o Gandalf está liderando o pessoal, tá? Ele está tentando andar por aquele labirinto de túneis e encontrar a saída, encontrar o outro lado. Eles estão literalmente perdidos e estão tentando achar um caminho. E aí, eles se encontram numa encruzilhada, e aí o Gandalf percebe que ele não lembra do caminho, ele tá perdido, ele não sabe que caminho tomar, e tem várias portas. E aí ele para, senta, o pessoal senta, eles acham que dormem uma noite, e aí ele fica lá pensando que caminho tomar. E aí, de repente, ele para e fala assim, já sei, é esse daqui. E ele aponta pra um. E aí, o Merry pergunta, um dos hobbits pergunta pra ele, nossa, mas como é que você sabia? E aí ele fala assim, não sei, é que esse caminho simplesmente cheira melhor, o ar não é tão fedido nesse caminho do que nesse outro caminho. E aí ele fala, quando você estiver em dúvida, Meriadoc, que é o nome, o Merry, que é o nome do hobbit, sempre siga o seu nariz. Então, quando você estiver na dúvida de alguma escolha, sempre siga o seu nariz, vê o que cheira melhor. E tudo bem que aqui tá num sentido literal, de você ver qual dos caminhos tem um cheiro menos fedido, no sentido de qual fede menos, aí você vai com o ar mais gostosinho. Mas eu acho que dá pra gente interpretar aqui num sentido mais figurado, num sentido mais, assim, mais bonito da história, de que quando você tá numa encruzilhada, dividido entre duas escolhas, e você não sabe o que fazer, você pode simplesmente escolher a que cheira melhor no momento. E até porque não tem nenhuma garantia de que aquela escolha é melhor no final das contas. Eu acho que o diálogo da Alice ensina pra gente é que mesmo que... aquela coisa que eu falei, que mesmo que você escolha um caminho, nada é garantido que você vai chegar onde você espera. O melhor que você pode fazer é escolher o que parece melhor no momento, porque a única coisa que você tem é o momento presente. Então, a única coisa que você pode fazer, ou a única medida de uma boa escolha, é a escolha que cheira melhor no momento. E obviamente que eu não tô falando aqui, eu acho que vale aqui um senso de responsabilidade, não é sobre, vamos esquecer que o futuro existe, apostar tudo no tigrinho e gastar todo o nosso dinheiro e beber muito e não se preocupar e gastar todo o nosso dinheiro. Obviamente que não é isso que eu tô falando, não é que eu estou na dúvida se eu aposto toda a minha reserva de emergência no tigrinho ou se eu pego um trabalho que vai me dar um pouco mais de estabilidade. Obviamente que é importante a gente imaginar que existe um futuro para ir até aquele futuro, né? Calma lá, vamos relativizar o que eu tô falando. Mas, à medida que a gente não sabe exatamente o que cada uma dessas escolhas que a gente tem frente a gente, para onde que elas vão nos levar, a única medida que a gente tem é o que
cheira melhor no momento, é o que parece mais gostosinho. Então, é isso. Quando tiver na dúvida, sempre siga o seu nariz, sempre siga o que o pessoal chama de intuição, mas eu gostei do nome de nariz, de pensar o que cheira melhor. Sabe, o que a gente sente que, talvez esse caminho seja mais interessante, ele seja mais bonito, porque o único que você tem é o processo. Então, se você escolhe o caminho que o caminho parece mais cheiroso, que tem mais flores, vai ser melhor, vai ser a escolha certa. E eu acho que esse é o grande superpoder da Alice, que é o que eu falei. A Alice não é uma personagem com uma grande determinação ou um objetivo muito claro de onde ela gostaria de chegar. Não é uma história que tem um sentido muito específico, uma missão muito específica. Mas o superpoder da Alice, o que torna a Alice uma personagem tão interessante, tão encantadora, e que as coisas acabam meio que dando certo pra ela, e ela consegue lidar muito bem com os imprevistos e as coisas que vão acontecendo, é porque ela é muito curiosa. E se vocês assistiram o episódio anterior sobre esporte, vocês sabem sobre a importância da gente cultivar um olhar de curiosidade e não de julgamento. E se você não escutou, vai lá escutar, porque eu gosto muito desse aprendizado. Mas eu acho que esse é um dos superpoderes da Alice que a gente pode levar pra nossa vida e pras nossas escolhas, que é a gente poder ter um olhar de curiosidade com as nossas escolhas, é ser curioso e pensar qual que parece melhor, qual das escolhas parece melhor. E agora, voltando para um outro momento do livro, do Alice no País das Maravilhas, que eu gosto bastante, e que acho que dá um senso legal de como lidar com o estar perdido ou com se sentir perdido. Antes mesmo, porque acho que existem dois momentos. Existe o estar perdido, eu tô frente a uma escolha e não sei que escolha fazer, preciso escolher. E eu estar perdido no sentido de que não tô entendendo nada, assim, acabei de me sentir perdido, de cair e eu tô no escuro. Eu ainda não vi nenhum dos dois, nenhum caminho pra seguir. E recentemente eu tava, enfim, no YouTube, tava vendo vídeo no YouTube e apareceu pra mim o vídeo de uma monja. Eu não lembro o nome da monja. Nossa, péssimo, eu não anotei. Mas enfim, se eu anotar depois eu falo. Mas que ela fala um pouco sobre como lidar com a nossa falta de controle, como lidar com estar se sentindo perdido. E ela traz a imagem da Alice caindo no buraco do coelho. O livro Alice no País das Maravilhas começa com a Alice vendo um coelho branco que tá atrasado. E aí ela vai atrás do coelho, cai na toca do coelho. E aí quando ela cai nessa toca, ela termina no País das Maravilhas. E eu acho que essa imagem dela caindo na toca do coelho descreve muito o senso que a gente pode ter ao se sentir perdido na vida. De que a gente sente que a gente tá caindo e que a gente não sabe muito aonde que a gente vai chegar. E a gente tá se sentindo meio que caindo e tá se perdendo na vida. O que essa monja fala, e o que eu achei muito bonito, que eu acho que eu vou levar pra vida, é que se você para pra ver na descrição de como a Alice cai, a Alice não cai tentando se segurar. Ela não cai tentando, porque eu acho que é isso, a gente cai num buraco, a gente vai tentar meio que pegar qualquer raiz, qualquer coisa que tiver pra não cair. A Alice simplesmente, e por isso que ela é uma personagem tão maravilhosa, ela simplesmente se deixa, e eu acho que ela é muito budista, talvez nesse sentido, ela simplesmente se deixa cair. Ela não tenta se segurar, ela não tenta impedir a queda. Ela vai caindo e ela vai olhando os objetos, que tem vários objetos em volta dela, ela vai curiosamente olhando pra eles e se pergunta aonde que aquele buraco vai chegar. Mas ela simplesmente se permite cair, chegar até o fundo e aí depois seguir. E eu acho que é muito bonito isso pra a gente poder levar isso pra vida. Muitas vezes quando a gente começa a se sentir perdido, o nosso primeiro impulso é tentar fazer alguma coisa muito rápido pra fugir daquele sentimento. É tentar, a gente talvez preencha a nossa vida de muita coisa, ou tenta correr atrás de uma meta, ou coloca... Também eu acho que é muito comum a gente colocar a gente vai e coloca uma outra meta, uma meta mais superficial de, tô me sentindo perdida e aí eu vou preenchendo minha vida de outras metas pra não pensar no que eu tô sentindo. Acho que é isso. Eu vou correndo mais, vou trabalhando mais, vou fazendo mais coisas pra não perceber que eu tô caindo no buraco. Eu fico tentando encontrar formas de me segurar, de não tô perdida. E eu acho que o que essa monja fala é pra gente ser um pouco mais como a Alice. De se a gente tá começando a se sentir perdido, a gente se permite cair e literalmente chegar até o fundo do poço, que não é um poço, é um buraco, é o buraco do coelho. É poder se permitir cair com calma, é se permitir ficar perdido e se sentir perdido e chegar até o fundo desse sentimento de estar perdido pra ver o que tem do outro lado. E o que tem do outro lado realmente é o País das Maravilhas. Talvez a gente não saiba o que tem do outro lado, talvez tenham coisas boas, talvez tenham coisas ruins, mas é poder se permitir cair sem a expectativa de tentar se segurar, de tentar impedir aquele sentimento. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer ao estar perdido é se deixar
sentir perdido. É poder cair nesse sentimento de o que eu tô fazendo com a minha vida. Porque eu acho que na medida que a gente reconhece que a gente tá perdido, que a gente consegue procurar uma saída. Porque se a gente fica andando em círculos de tipo, não tô perdido, eu sei pra onde... Não, peraí, eu sei pra onde a gente tá indo, vamos por aqui. Aí você vai pra lá e aí, ai meu Deus, não, volta. E aí vai pra lá, e aí vai, sabe? A gente não consegue parar pra realmente pensar, nossa, tô perdido. E agora? Pra onde que eu vou? Putz, não tô vendo caminho. O que eu faço? E eu acho que o primeiro ponto, eu acho que a gente tem muito pouca paciência com a gente mesmo, com o senso de estar perdido. A gente se cobra uma escolha. Até porque a nossa sociedade cobra da gente que a gente sempre esteja caminhando e evoluindo e tendo um senso muito claro de evolução na nossa própria vida. A gente não se permite estar com um sentimento de perdido, de confuso, de caos. E a gente, novamente, não se deixa cair no buraco do coelho. E eu acho que poder ficar um pouco com essa angústia de estar perdido e se permitir estar com o não sei é o primeiro passo pra gente saber alguma coisa. Eu achei muito bonita essa frase da monja e, enfim, eu já falei que não sei se eu mencionei que eu tô passando por uma questão de saúde. Esse vídeo apareceu justo antes de eu viver uma questão meio chata e me ajudou bastante a lidar com a incerteza daquele momento. Eu falei assim, tá bom, não sei o que vai acontecer a partir de agora, eu realmente não sei, mas eu vou me permitir simplesmente cair nessa toca da Alice, cair nessa toca do coelho e ver o que tem do outro lado. Mas pra isso eu primeiro preciso cair, pra depois me levantar e ver o que tem do outro lado. Eu acho que é muito importante a gente poder coexistir com um senso de estar perdido e viver a nossa vida acolhendo esse senso de estar perdido. E por isso que eu digo que hoje eu me considero uma pessoa que tá ao mesmo tempo perdida e encontrada, de que eu não me sinto 100% encontrada, e eu acho que eu nunca vou me sentir. E a gente precisa se sentir familiarizado com esse sentimento, porque quanto mais a gente cresce, mais assim, perdido a gente vai ficar, eu acho. Eu acho que é muito errada essa ideia de que quanto mais você cresce, mais você vai se encontrar e mais sentido vai ter. Eu acho que talvez você encontre vários sentidos e você sinta que você sabe, você se conhece melhor e você sabe mais o que você quer, mas eu acho que o senso de perdido, ele vai se tornar cada vez mais intenso, vai se tornar cada vez mais presente. E aí, isso daqui que eu tô falando não é uma ideia original minha, tá? Eu vi num TikTok da senhora I Understood. Ai, I understood. Ayanda com Y, stood, com 2 Os. Que ela fala que essa ideia de a gente precisa se encontrar, de que a gente não pode estar perdido, é uma ideia muito da cultura ocidental. Porque se a gente para pra pensar no universo, e na amplitude do universo, de que o universo é essa coisa, essa expansão infinita de espaço e tempo, existe no universo infinitamente muito mais coisas que a gente desconhece do que a gente conhece. Existe muito mais do universo que a gente não sabe o que é, do que o que a gente sabe sobre o universo é muito infinitamente menor do que a gente não sabe sobre o universo, porque o universo é infinito, a gente nunca vai saber exatamente, nunca vai conhecer todo o universo. Então, pensando nisso, pensando que o que a gente não sabe é infinitamente maior do que o que a gente sabe, a gente se sentir perdido, a gente sentir que a gente não sabe pra onde a gente tá indo, a gente não sabe o que a gente tá fazendo, é muito mais esperado do que a gente ter um senso de certeza com a nossa própria vida, a gente saber o que a gente tá fazendo. Meio que falando que estar perdido é mais natural do que não estar perdido, e mostra que você de fato tá prestando atenção pra sua vida. E é por isso que eu digo que eu acho que quanto mais a gente cresce, mais perdido a gente vai se sentir. Porque é aquela coisa de, sabe quando você, enfim, acho que quando a gente começa a estudar algum tema, a gente não sabe nada desse tema. Vamos saber que eu, sei lá, quero estudar sobre nutrição. Vou pegar um tema que eu estudo sobre. No começo, eu não sabia nada de nutrição. E aí, eu comecei a estudar nutrição, fui fazer faculdade de nutrição. E aí, eu falei assim, nossa, eu sei bastante sobre nutrição. Não, eu sei o que é nutrição. Eu sei o que é comer saudável, eu sei isso. Só que o que a gente percebe, e aí vendo até especialistas em qualquer tipo de área, quanto mais a pessoa estuda, mais a pessoa fala que ela não sabe de nada. É aquela coisa do, famoso clássico clichê de só sei que nada sei, mas assim, de quanto mais eu estudo sobre um tema, mais eu percebo que existem buracos no meu conhecimento e mais eu sinto que eu não sei sobre aquele tema. E eu acho que isso é muito verdade sobre a própria vida. À medida que quanto mais a gente vive a nossa vida, mais experiências a gente tem e mais a gente percebe a nossa falta de conhecimento e mais a gente percebe, sei lá, a imensidão do universo ou as infinitas escolhas que a gente tem e mais, eu acho que menos a gente sabe direito o que a gente tá fazendo, mais perdido a gente se sente.
mas eu acho que melhor a gente sabe lidar com o senso de estar perdido. Então, se a gente parte do pressuposto de que o universo é infinito e as nossas escolhas são infinitas, e que a gente não sabe, é muito, 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 infinitamente maior do que a gente sabe, a gente precisa fazer as pazes com estar perdido, com não saber a maior parte do tempo. Estou falando isso apertando os dentes, porque eu sou a pessoa que quer ter certeza de tudo, e eu estou falando isso talvez do alto do meu trono, mas assim, como a pessoa mais hipócrita do mundo, porque tudo que eu estou falando são coisas que eu não quero escutar, e que eu não quero... Que é isso, eu penso assim, ai, mas pra mim vai ser diferente. Não, pra mim eu preciso saber. Eu quero saber. A gente precisa aceitar que a gente não vai saber a maior parte do tempo. Eu precisa aprender a conseguir seguir em frente, lidando, cultivando e aprendendo a abraçar esse sentimento de perdido e entendendo que a gente não vai saber onde que a gente vai chegar. A gente precisa continuar a seguir em frente não sabendo. Não sabendo se o caminho que a gente tá indo vai dar na casa do chapeleiro maluco ou da lebre de março. Mesmo a gente querendo ver o chapeleiro, sei lá. E eu acho que até pensando em como que eu quero viver a minha vida, e por isso que eu digo que eu acho que é muito melhor a gente estar perdido do que estar encontrado, pensando na imensidão do universo, eu acho que faz muito mais sentido e eu gostaria muito mais de poder cultivar um senso de estar perdida do que um senso de sentir que eu tô encontrada e de que eu tô no caminho certo, 100%, com 100% de certeza. Porque vamos supor que você tá perdida numa floresta e você não sabe direito pra onde você tá indo. Eu acho que quando a gente tá perdido, a gente presta muito mais atenção no caminho. E se a gente pensar que a vida, o que a gente tem da vida é o caminho, prestar atenção na vida é viver a vida, de fato, estando presente. Porque quando a gente sabe exatamente onde a gente está indo, a gente abaixa a cabeça, porque a gente quer chegar num lugar muito específico, a gente abaixa a cabeça e segue em frente, marchando, 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 pisa no graveto, pula o riacho e vai em frente. Quando a gente tá perdido, tentando encontrar o caminho, a gente presta atenção em cada detalhe, porque a gente não sabe se a gente vai ter que refazer aquele caminho de novo. Então a gente vai pra frente, aí percebe que lá na frente tem um riacho, aí a gente lembra, lá na frente tem um riacho. Aí a gente vai por um outro caminho e vê que tem uma flor amarela, aí a gente vai por um outro caminho e vê que tem uma árvore que é um pouco torta pra esquerda, e a gente vai percebendo o caminho. E se a gente para pra pensar que na vida o único que a gente tem é o caminho que a gente tá percorrendo, eu acho que estar perdido é um jeito muito mais certo da gente viver a nossa vida do que a gente achar que a gente sabe pra onde a gente tá indo, abaixar a cabeça e seguir em frente, pisando, fazendo barulho, pisando e marchando cada vez mais rápido pra chegar aonde? Pra chegar aonde? Pra chegar na morte, que é a única coisa que tem lá na frente é a morte. Nossa, meu Deus, que alto astral, Micaela. Tá, agora chegando pra uma parte um pouco mais prática, a questão é, como é que a gente, mesmo estando perdido, sabendo que a gente tá perdido, a gente consegue navegar nessa floresta? Como é que a gente vai encontrando o nosso próprio caminho? O que que a gente faz com esse senso de estar perdido? E eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente tá perdido. Então, aquela coisa da Alice, a gente primeiro precisa se deixar cair no buraco do coelho, se deixar sentir 100% perdido, chegar até o final desse sentimento de perdido, de vazio, poder sentir esse sentimento. E aí, talvez a segunda coisa é entender que tipo de perdido a gente tá. De que forma que a gente tá perdido naquele momento. Eu acho que uma das primeiras formas que a gente tem de estar perdido, que eu percebo, ou eu percebo que eu me sinto muito perdida na minha vida, quando eu paro de preencher a minha vida com coisas que dão significado pra ela naquele instante. Quando eu tô muito preocupada em chegar no fim do caminho, combater uma meta. Só que como a meta nunca chega, esse lugar, esse horizonte que a gente quer chegar, esse final, esse caminho final meio que nunca chega, eu vou me sentindo perdida, porque eu vou marchando pra aquele lugar que eu abaixo a cabeça, abaixo a cabeça e sigo em frente. E aí eu não reparo no caminho e aí eu me sinto meio vazia de significado. Mas não porque eu não sei pra onde eu tô indo, ou não tô sabendo, não tô indo pra nenhum lugar. É só porque naquele momento eu parei de cheirar as flores, de olhar pro riacho. E obviamente que aqui tem uma questão que eu acho que muitos de nós estão se sentindo assim, mas porque realmente poder parar pra cheirar as flores, por assim dizer, é uma questão muito privilegiada. Tem um certo privilégio a gente poder preencher a nossa vida de coisas que não estão relacionadas à sobrevivência. Então, obviamente que a gente lutar contra esse sentimento de estar perdido tem um certo privilégio aí. É difícil a gente preencher a nossa vida de coisas que dão significado pra ela se a gente é isso. A gente só pode pegar 3 horas de condução e aí tem que trabalhar 9 horas e a gente trabalha numa jornada 6x1, enfim. Mas acho que o que a gente pode fazer pra dar sentido pra nossa vida naquele instante, pra gente parar de ficar procurando a montanha no fim do caminho, é colocar significado no instante. É a gente poder preencher a nossa vida de coisas que a gente faz simplesmente pelo prazer de fazer a coisa. Tipo pular do riacho,
acho, tipo cheirar a florzinha, tipo subir numa árvore porque é legal subir numa árvore. E que eu acho que assim, na nossa vida eu sinto que quando eu tô perdida, são os momentos que eu tô trabalhando demais e fazendo muito e eu tô muito preocupada com, ai, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que bater essa meta, eu tenho essa meta que eu preciso bater e eu vou fazendo. E aí eu vou parando de ver minhas amigas, eu vou parando de fazer esportes, eu vou parando de ler livros, eu vou parando de fazer hobbies. E aí o caminho vai se tornando essa coisa cinza, porque ele vai se tornando meio que um borrão. Eu vou acelerando o ritmo da vida e a vida vai se tornando esse borrão. Eu só me preocupo com o final, eu não vejo o caminho. Então eu acho que esse é primeira forma que a gente consegue lutar contra esse senso de estar perdida. Ou melhor, consegue lidar melhor, abraçar melhor esse senso de estar perdido. Outra forma da gente estar perdido, ou outro jeito que a gente tem de estar perdido, que eu já falei, mas que outra forma que a gente pode perceber, uma outra forma na qual o estar perdido se manifesta, é quando eu tô correndo para atingir uma meta e eu paro de atingir a meta e eu vejo vazio. Ou eu tô muito preocupada, isso é muito comum também quando eu tô muito preocupada em sobreviver, e aí eu consigo finalmente sobreviver, me estabilizar, e aí fica aquele vazio do e agora? Então eu olho e eu fico assim, meu Deus, e agora? Então eu acho que estar perdido, acima de tudo, significa essas duas coisas. Primeira, que a gente parou de olhar para o caminho, parou de desfrutar do caminho, parou de encher a nossa vida de coisas que dão significado para ela naquele instante que ela tá acontecendo. E, acima de tudo, eu acho que a gente se perdeu da gente mesma, porque eu acho que a gente pensa muito no estar perdido como uma coisa externa. A gente traz essa imagem da floresta, estar perdido no meio do mar, mas eu acho que o estar perdido é a gente estar desconectado da gente mesma, a gente não se encontrar, a gente foi vivendo, a gente foi muitas vezes sobrevivendo e a gente se perdeu da gente mesma. Então eu acho que o exercício da gente se encontrar ou da gente conseguir viver melhor com o senso de estar perdido, aprender a gostar desse senso de estar perdido, envolve muito mais a gente olhar para dentro do que a gente olhar para fora, encontrar esse mapa interno que a gente tem dentro da gente. Eu acho que pra gente saber aonde a gente quer ir, na medida que a gente entende que o nosso caminho é o único, o seu caminho é absolutamente individual, então a floresta que você tá tentando encontrar uma saída ou tentando navegar é sua, não existe uma floresta igual. Então é quase como se você fosse alguém que tá com um facão tentando abrir um caminho na mata. Não existe esse caminho, essa trilha definida que você tá tentando achar. E por que eu acho que é tão importante quando a gente tá perdido no meio dessa floresta, a gente tá tentando construir esse caminho, a gente voltar pra gente mesmo? Porque é aquela coisa de que a gente precisa saber o que a gente gosta, o que caminho cheira melhor pra gente cortar... Nossa, eu ia falar cortar a árvore da esquerda e não da direita, mas enfim, tadinha das árvores. Não vamos cortar a árvore, não. Vamos supor que você não vai cortar a árvore, mas você vai tirar umas plantas daqui ou tirar umas plantas de lá. Você precisa saber o que você gosta para olhar naquele instante e ver se você quer cortar a planta da direita ou cortar a planta da esquerda, se você quer ir por esse caminho. Então, é o que a Alice fez. Ela olhou as opções que ela tinha do chapeleiro e da lebre de março e se perguntar para ela mesma que opção era mais interessante para ela. Então, à medida que eu sei que não existe um mapa externo, menos sentido faz eu tentar me segurar nesses marcos que existem fora de mim, esses marcos de que eu deveria ter um emprego eu deveria estar casada aos 30 e ter filho, ou sei lá, estar casada aos 25 e ter filho aos 30 e ter uma casa aos 31, porque a gente entende que esse caminho, esse mapa não existe, que é aquela coisa que eu falei no começo de que esse mapa não existe mais, esses marcos não existem mais. A sua floresta é única. Você realmente, ai, que clichê, mas ninguém consegue te dar as respostas, porque a pessoa só vai estar falando da floresta dela. Vai falar assim, olha, na minha floresta... E às vezes pode ser bom ter um conselho externo, do tipo alguém que fala assim, olha, na minha floresta, quando eu encontrei a árvore X, eu fui por aqui e não por aqui. E talvez você tenha a mesma árvore na floresta. E faça sentido. Mas a sua floresta realmente é única. Não tem como ninguém dizer se você passar dessa montanha, se o que vai ter do outro lado é um vale ou mais montanha. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Não sei. Porque quem vai saber é você mesma. Boa sorte. Ok, tá. Confundi vocês um pouco mais com essa história maluca. Mas, agora eu queria dar um pequeno manual que eu já usei pra mim mesma e que eu acho que vale pra todo mundo, de como é que a gente lida com essa sensação de estar perdido. Existe um manual... Literalmente existe um manual pra gente lidar com o senso de estar perdido. Tudo bem que ele é um manual desenvolvido pelo exército pra ajudar as pessoas que se perdem, pra ajudar os soldados que estão perdidos na floresta a saírem da floresta, a encontrarem um caminho, a não estarem perdidos. Mas eu achei ele tão bom e eu achei ele tão aplicável pra estar perdido na vida que eu realmente acabei levando esse manual do exército pra estar perdido na floresta pra minha vida individual, pra estar me sentindo perdida no dia a dia. O acrônimo é um acrônimo que é ESAUM.
S-A-O-N, que eu resumi com 3 passos. Pare, se oriente e se alimente. Mas eu vou tentar falar sobre esses E-S-A-O-N, com esses 5 passos, a pessoa que não sabe contar. Esses 5 passos de uma forma resumida, porque eu acho que já tô achando que esse episódio vai ficar com 3 horas. Eu gosto de falar, fazer o quê? A primeira letra é o E, que é estacione. E essa eu acho que é uma das coisas que eu mais falei aqui. Eu falei com a imagem da Alice caindo na toca do coelho, que é, eu acho que um dos erros que a gente faz quando a gente percebe que tá perdido é a gente fica afobado e fica andando em círculos querendo sair logo, querendo encontrar um caminho logo. Isso é uma coisa que o exército fala, que você, quando você tá perdido, você não pode se ficar afobado e tentar seguir por um caminho simplesmente porque você acha que é aquele caminho. Você precisa reconhecer que você está perdido e parar, você precisa estacionar. Então, acho que o primeiro passo que a gente faz quando a gente tá perdido é para um pouco de correr. Obviamente que no ritmo da vida normal, isso é muito difícil, mas eu acho que quando a gente tá perdido, se a gente consegue encontrar momentos nos quais a gente desacelera e consegue estar com a gente mesmo, é quase como se a gente parasse, tá perdido na floresta, para e senta numa pedra, melhor. Porque você precisa, para você encontrar um caminho, você precisa primeiro estar perdido, reconhecer que você está perdido na floresta. Até porque eu acho que, e aí vem a segunda orientação, que é o S, que é o sente-se ou descanse. Eles falam que é sente-se ou descanse. E eu acho que é muito importante a gente poder parar e desacelerar, realmente sentar na pedra, porque nessa afobação que a gente tem de querer resolver logo o estar perdido, a gente pode começar a sair que nem uma barata tonta, caminhando pra cima e pra baixo. E eu acho que essa é uma perda de energia muito valiosa, porque quando a gente descobrir pra onde a gente quer ir, ou quando a gente, de certa forma, encontrar um novo caminho, a gente vai precisar dessa energia. Então, eu acho que a primeira coisa, que eu acho que é uma coisa que, obviamente, é um privilégio, é a gente poder estar com esse senso de estar perdido e não tentar encontrar uma resposta logo. É a gente poder simplesmente descansar. Deixa o tempo fluir um pouco sobre esse, quase como se o riacho do tempo passasse por cima dessa pedra, essa sensação de estar perdido. Porque a gente precisa descansar para as respostas virem à tona, e 2, a gente ter energia para quando a gente souber para onde a gente tá indo, realmente ter essa energia para seguir em frente. Então, primeiro, estacione, então reconheça onde você tá, sente-se, descansa um pouquinho, tá perdido? Não é um momento para você sair atrás de 1000 coisas, é um momento de você dar uma descansada, dar uma desacelerada. O que a gente gostaria, o que seria ideal, é no momento que a gente tá perdido, a gente para a nossa vida e vai tirar um sabático viajando pelo mundo, ou vai parar e vai pro meio do mato e vai se reconectar com a natureza. Mas a maioria de nós não tem esse privilégio, porque tem conta pra pagar. Então, tudo isso aqui que eu tô falando, a gente vai tentar aplicar na nossa vida do jeito que dá, na medida que dá. É isso, do jeito que dá. A gente vai tentar seguir essa regra, esse manual. Cada um aplica aí pro que der. Se der pra descansar um pouquinho mais na sua vida, se você tá se sentindo perdido, mas você ainda tem conta pra pagar, se der pra você descansar um pouquinho mais, isso pode te ajudar nesse momento. Outra coisa é o A, que é o alimente-se. Que, obviamente, que quando a gente pensa no estar perdido na floresta, se você tá perdido, você vai agora se empenhar num novo caminho, você vai precisar de energia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, além de descansar, é ver os mantimentos que você tem e se alimentar para você ter energia para seguir em frente. E eu acho que no senso de estar perdido um pouco mais existencial, esse se alimentar, obviamente que comer é muito importante a gente comer, se manter alimentado, mas esse se alimentar que eu tô pensando aqui, tá muito mais relacionado a gente alimentar a nossa alma, aquela coisa da gente preencher a nossa vida de significado, do que comer. Apesar de que comer é muito importante, né? Porque é o que mantém o nosso coração batendo, nosso cérebro funcionando, enfim. Quando a gente pensa nesse manual para lidar com o tá perdido, é você parar, descansar, e aí você poder, na medida do possível e do praticável, alimentar a sua alma de coisas que fazem, sabe, nutrem ela. Que é aquela coisa que eu falei antes, de que a gente muitas vezes tá perdido porque a gente parou de preencher a nossa vida de coisas que dão significado pra ela naquele instante. Então é muito sobre a gente alimentar a nossa alma de coisas que isso dão sentido pra nossa vida naquele instante, não uma coisa que eu tô fazendo porque eu preciso pagar uma conta lá na frente, ou porque eu preciso bater aquela meta lá na frente, ou porque eu tenho uma maratona lá na frente. E eu acho que isso vai muito de encontro com a gente voltar atrás, a gente resgatar as coisas que a gente fazia quando a gente era criança. Eu sinto que quando eu tô perdida, são os momentos que eu mais olho para as coisas que eu gostava quando eu era criança e mais resgato elas. Então, foi porque eu tava perdida
que eu comecei a patinar, foi porque eu tava perdida que eu comecei a pular corda, foi porque eu tava perdida que eu comecei a cozinhar, que é uma coisa que eu sempre gostei, e criei um blog, porque simplesmente eu achava legal ter um blog, não porque eu esperava trabalhar com isso um dia, obviamente que eventualmente na minha cabeça parecia como um sonho muito distante, mas não era uma coisa que eu fazia porque eu tinha expectativa de fazer aquilo, eu fazia só porque era legal. E eu acho que a gente poder fazer coisas só porque elas são legais é uma das partes mais importantes da gente se sentir menos perdido. Então, é por isso que eu, quando eu tô perdida, gosto muito de me resguardar nessas prazeres infantis? Que não infantis no sentido negativo, mas infantis no sentido de coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança. De assistir, é um momento que eu assisto Senhor dos Anéis, se bem que eu tô sempre assistindo Senhor dos Anéis, mas então eu tô sempre perdida, enfim. É reler livros que eu gostava quando era criança, é fazer atividades, é pintar, é ver minhas amigas, é pegar um hobby novo, ou, sei lá, cozinhar, fazer pão. É isso, é alimentar a alma, escutar música, ir no cinema, sei lá, só ficar olhando para as nuvens, é isso, é a gente poder alimentar a nossa alma das coisas que dão sentido para ela pelo que elas são, não porque elas vão trazer pra gente. E aí a gente tem os outros dois, que é que é o Oriente-se, que essa é a parte um pouco mais realmente prática mesmo, mas que aí eu acho que tem 35 mil manuais relacionados a como encontrar, como saber o que você quer da vida e tal. O Oriente é simplesmente, eu acho que, uma coisa muito simples da gente olhar o caminho que a gente percorreu, que acho que aí é a parte que entra mais a intencionalidade, que é uma parte mais analítica, que é olha o caminho que você percorreu, entende o que você gostou daquele caminho e olha as suas opções naquele momento. É você realmente olhar pra trás e olhar em volta e entender, falar assim, esse caminho aqui provavelmente vai me levar pra esse lugar. Eu vim por esse caminho, desse caminho eu gostei disso, não gostei daquilo, gostei disso. Tá, qual dos caminhos cheira melhor? É a gente se orientar pensando em tudo que a gente percorreu e os caminhos que a gente pode percorrer nesse momento. E aí, a partir daí, vem o N, que é a parte mais importante e é a parte mais difícil, mas por isso que é importante a gente estar com energia, a gente estar com o nosso tanquinho recarregado, a gente tá bem alimentado, a gente tá bem descansado e a gente tá repleto de experiências que preenchem a nossa alma, porque aí vem a parte mais difícil, que é o seguir em frente, que é o N, que é o navegar, que é o sabendo que a gente não tem muito controle sobre a nossa vida, a gente só pode, naquele instante, escolher o caminho que faz mais sentido, é seguir em frente, porque eu acho que muito do não estar perdido, da gente ir encontrando o caminho, é no ato de andar. É aquela coisa de que a vida, ela ganha sentido em movimento. É muito importante a gente poder ter esses momentos que a gente se sente perdido, que a gente para e senta no meio da floresta e fica meio que olhando pro nada e não faz nada e tá em repouso, não tá fazendo nada. Mas também é muito importante, ou mais importante ainda, o momento que a gente anda, que a gente, mesmo sem ter nenhuma certeza, a gente segue em frente e meio que aposta, pega um caminho pra gente apostar porque é o caminho que faz sentido. Porque é a partir do momento que a gente vai andando naquela floresta que a gente vai entendendo se a gente tá perdido, se a gente tá gostando de onde a gente tá indo. Mas para isso a gente precisa continuar e seguir em frente. Mas por isso que eu gosto muito do diálogo da Alice, porque ele tira um pouco do peso da escolha, de que a gente para de pensar de que existe um caminho certo, de que a gente precisa saber exatamente para onde a gente tá indo. A gente não precisa saber para onde a gente tá indo. A gente precisa ter uma certa expectativa, ter um certo, eu quero conhecer a Lebre de Março ou eu quero conhecer o Chapeleiro Maluco. Mas a gente não precisa ter uma certeza absoluta do caminho que a gente quer. A gente só precisa continuar, escolher o que cheira melhor, segundo Gandalf, e seguir em frente, e andando e sabendo que na medida que eu vou caminhando, o caminho vai ganhando sentido. E que qualquer um dos caminhos é certo, desde que eu ande o suficiente para chegar em algum lugar, para chegar no final daquele caminho. Espero que toda essa brisa tenha feito um pouco de sentido. E aí, para finalizar esse episódio extra brisado, esse episódio que foi particularmente uma viagem da Alice, uma viagem bem psicodélica, e eu espero que tenha feito sentido para vocês, eu queria terminar pensando um pouco nessa ideia de que, como o nosso caminho é único, como a nossa floresta é única, quem faz o nosso caminho, quem faz o caminho é a gente mesmo, é o ato de caminhar que constrói a nossa própria trilha. Eu me lembro muito de um poema que eu gosto muito, muito, muito de um poeta que chama Antônio Machado. E aí eu queria, só pra gente finalizar esse episódio, deixando a gente mais inspirado, ler um trechinho desse poema, pra gente pensar um pouco sobre isso. O poema diz assim, quer dizer, é um poema longo, eu vou só ler um trechinho que fala sobre essa ideia de que o caminho quem constrói é o caminhar, que é a seguinte: Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver de pisar. Caminante no hay camino,
si no estelas en la mar. E eu acho que muitos de vocês provavelmente já ouviram esse poema, ou alguma frase desse poema, porque ele diz simplesmente que o caminho se faz ao caminhar. E eu acho que isso pode ser muito tranquilizador se a gente está se sentindo perdido, porque você pode partir do pressuposto, você pode ter a certeza de que o caminho que você está trilhando é o certo, simplesmente porque você está descobrindo algo. Se sua vida é única, se sua floresta é única, não tem nenhuma garantia de que existiria um caminho melhor, de que existiria um jeito mais inteligente de navegar por aquela floresta. O caminho certo é esse caminho que você está tomando, por mais que talvez você não goste de onde você está chegando, não é uma certeza de que se você tivesse tomado outro caminho, você estaria gostando mais. Você pode ficar tranquila de que o caminho que você está tomando é o certo, porque simplesmente é o único caminho que existe. E saber que você, mesmo que você não saiba direito para onde você vai indo, você tá construindo esse caminho. À medida que você vai caminhando, você vai definindo esse caminho. E que mesmo que você se arrependa e volte atrás, isso faz parte do ato de descobrir. O ato de a gente se embrenhar na floresta e se perder e se encontrar, mudar de direção, voltar atrás, mudar de caminho, faz parte, não tem absolutamente nada de errado. Não é que você está explorando essa floresta errado. Estar perdido faz parte do ato de descobrir algo novo, de você descobrir essa floresta. Então, se você está se sentindo perdida nesse momento, eu acho que você está exatamente onde você deveria estar. Porque como é que você não vai se sentir perdido descobrindo algo que ninguém nunca descobriu? Caminhando um caminho que ninguém nunca andou? E eu acho que realmente o que nos resta, então, estando perdido, cada um de nós no nosso próprio caminho, é realmente olhar para os lados e poder desfrutar desse estar perdido. É poder, obviamente que a sensação de estar perdido é um pouco angustiante, porque é horrível a gente não saber para onde a gente está indo e entender que ninguém tem as respostas de qual que é o nosso caminho e de que realmente ninguém sabe para onde está indo, tá todo mundo meio perdido. Então, realmente o que nos resta é olhar para o lado e falar assim: nossa, que riacho bonito, deixa eu lavar meu rosto aqui. Nossa, que pedra legal, deixa eu subir nessa pedra. Nossa, que árvore bonita, deixa eu olhar essa árvore. Nossa, deixa eu sentar nesse gramado e descansar um pouco. Nossa, deixa eu colher umas flores aqui. Ou também faz parte do caminho a gente se perder num matagal de espinhos e tentar sobreviver esse matagal, é a gente subir numa árvore e cair dessa árvore, porque também não dá pra gente olhar num ponto de vista muito idealizado e falar que, ai, que bonito, vamos cheirar as flores do caminho, ai, que lindo. Tem muito espinho, tem muita pedra e tem muito tombo nesse caminho. Mas, realmente, o único que nos resta, estando perdido nessa floresta, é olhar para esse todo e abraçar esse todo à medida que ele vem e desfrutar das flores e aceitar os espinhos e seguir em frente e caminhar sabendo que o caminho se faz caminhando. E na dúvida de não sei pra onde que eu vou, segue o seu nariz, vê o que cheira melhor, porque é isso, ninguém sabe pra onde a gente vai. Não sei se eu deixei vocês mais perdidas ou menos perdidas com esse episódio, mas independente, é isso, a gente tá todo mundo perdido junto. Saiba que eu tô perdida também, tá todo mundo perdido e tá tudo bem. A gente vai encontrando o nosso caminho do jeito que dá. E é isso que eu tinha pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio meio cabeçudo, mas essas são as coisas que eu tenho pensado sobre o ato de estar perdido. E eu queria muito saber nos comentários o que vocês acham disso tudo. Vocês acham que vocês estão perdidos? Eu queria saber que momento de vida vocês estão. Vocês me contam pra eu saber se eu que tô perdida, se tá todo mundo se sentindo perdido mesmo, ou se é uma coisa mais individual minha que eu tentei coletivizar, porque eu quero me sentir menos sozinha no momento de estar perdida. Então, se você está se sentindo perdido também, você me conta, beleza? Vamos para as nossas tradições semanais. Eu vou contar um pouco das minhas tradições. Desde o episódio passado, eu estou tentando criar 2 tradições semanais, mas eu ainda não tenho certeza se elas realmente vão ficar para sempre, se eu gostei delas, ou se eu vou inventar outras. Mas quais são as tradições semanais? A gente tem a nossa microaventura da semana, a microaventura favorita, e a gente tem a nossa música da semana. Microaventura, para quem não sabe, para quem tá chegando por agora, é uma pequena atividade que eu faço na minha semana para colocar um pouco mais de encantamento na minha vida. É uma pequena aventura que eu faço no dia, que eu tento fazer todo dia, mas não é sempre que eu consigo, que eu coloco pra deixar a minha vida um pouco mais mágica, um pouco mais cheia de brilho. Eu posso fazer um episódio inteiro dedicado a isso, se vocês quiserem. Mas qual que foi minha microaventura da semana? Foi uma semana meio caótica. Acabou que eu não tive muitas microaventuras diferentes. Mas a minha microaventura, que na verdade foi mais uma macroaventura, foi que eu dei 2 aulas essa semana. Fiquei me sentindo muito especial, fiquei me sentindo muito popular. Eu dei uma aula na Unifesp, no campus de Diadema, para alunos. As 2 aulas foram meio parecidas, e a outra foi para alunos de medicina da Universidade de Vassouras. Fiquei me sentindo muito, muito chique. Foram 2 aulas relacionadas à saúde na era da magreza extrema, que inclusive vai ter episódio sobre isso. Aguardem. Mas foi muito especial, porque é isso, foi ir pra... Eu acho que eu nunca tinha ido pra Diadema, então foi toda uma experiência de
ir pra lugares que a gente nunca antes, caminhar caminhos nunca antes caminhados. E foi, acho que essa experiência de dar aula numa sala de aula, enfim, foi realmente muito especial. Eu gostei muito, eu adoro dar aula, me senti muito chique, muito especial, muito adulta. São nesses momentos que eu me sinto muito adulta. E a outra aula também foi muito legal, foi online, mas foi muito, muito especial. Eu me senti muito chique, é isso. Eu adoro dar palestras, porque acho que é o único momento que eu me sinto realmente, eu falo assim, nossa, eu sou uma adulta. Porque tem poucos momentos da minha vida, a não ser quando eu tô, sei lá, pagando boleto, declarando imposto de renda, cuidando dos meus pais, fazendo alguma coisa no qual eu cuido dos meus pais e eu lembro que meus pais estão envelhecendo, que eu me sinto adulta de verdade. Mas dando aula, assim, estando numa sala de aula, dando aula pras pessoas, aí eu me senti adulta. Eu falei assim, nossa, como eu sou adulta. Uau. Então foi uma experiência muito legal. Eu adoro dar aulas. Foi uma daquelas coisas que dão muito significado pra vida, que a gente faz e fala assim, nossa, a vida vale a pena? Sabe aqueles instantes, aquelas pequenas coisas que a gente faz, que a gente se sente muito repleto? Enfim, eu realmente amo dar aula. Eu acho que é um dos motivos pelos quais eu tenho podcast. Eu adoro falar. Então foi um dos momentos que eu senti que minha vida tava suficiente. Aquela vida era o bastante naquele instante. Foi muito legal. E a outra é a música da semana, que esse aqui eu ainda não tenho muita certeza se eu vou deixar esse quadro. Eu gosto muito das microaventuras. A música eu ainda não tenho muita certeza, mas por enquanto eu gostaria de indicar uma música, de indicar uma banda que eu gosto muito. Uma banda latina. Esse é o momento da semana que eu indico uma música, um artista latino-americano pra gente expandir os nossos horizontes e aumentar o nosso repertório de músicas latinas, que é, na verdade, eu queria indicar 2. A primeira é mais em homenagem a esse episódio, mas não é uma música que eu gosto tanto assim. Mas se você gostou muito desse poema que eu li do Antônio Machado, do Caminante no hay camino, tem uma música inspirada nesse poema, que é do Juan Serrat, que é um cantor espanhol, então acho que não conta pra esse quadro. Eu só tô indicando ela pra quem gostou muito do poema e que é uma música que é inspirada no poema. Então, é uma música você pode procurar Caminante no hay camino, do Juan Serrat. E a banda que eu gostaria de indicar, que é uma indicação completamente aleatória, não tem muito a ver com o episódio, mas eu acho que tem a ver pela vibe, é a banda que se chama, e é uma música específica que eu vou indicar. A banda se chama Inti Illimani, com 2 L's. É uma banda chilena, e assim, é uma música bem diferente, é bem típica, assim, não acho que seja pra todo mundo, mas é uma banda que eu gosto muito, porque meu pai gosta muito, eu escuto muito por causa dele, e que eu gosto muito da música Alturas, porque eu acho que ela tem um pouco essa vibe meio mística, meio psicodélica, meio brisa, que me lembra um pouco a Alice caindo no buraco do coelho. Então, essa seria a minha indicação musical de hoje. São 2 indicações musicais meio aleatórias, mas que vai que vocês gostam, só pra gente expandir o nosso repertório. Então é isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu não sei com quanto tempo vai ficar esse episódio, mas eu não vou cortar ele, porque eu quero que fique inteiro, porque eu já cansei de fazer 2 partes. Então, enfim, se ficar com 2 horas, vai ficar com 2 horas. E se você escutou até agora, te amo, muito obrigado, porque eu sei que às vezes eu falo pra caralho. Então, muito obrigado, você tem o meu coração. E se você chegou até o final desse episódio, eu vou te pedir pra comentar com 2 opções. Eu pensei em comentar 3 opções. Vamos dar 3 opções pra gente ter mais opções. Opção 1, responder com um coelho. Colocar um emoji de coelho, se você chegou até o final, só pra representar o coelho da Alice. A outra opção é colocar um baralho, uma carta de baralho, pra representar a rainha de copas. Qualquer emoji que represente a Alice, então um coelho ou uma rainha de copas. E a terceira, eu não sei se existe um emoji de floresta. Só pra gente se falar que tá todo mundo perdido no meio dessa floresta. Então, se você chegou até o final desse episódio, já te amo. Muito obrigado por chegar até aqui. E é isso. Eu vejo vocês na semana que vem para mais um surto caótico da minha cabeça. Beijinhos e tchau!